Olha, a última parcial divulgada falava em 12 o número de presos por suspeita de integrar uma organização criminosa que aplicava golpes em turistas que buscavam o litoral do Piauí. Me coloca as imagens, por favor, das diligências da polícia. A polícia fez um trabalho silencioso, né? Pessoas estavam reclamando, vítimas, reclamando desse tipo de golpe que pagava por uma hospedagem quando chegava lá não tinha, né? Ficava no meio da rua. E, inclusive, a Procon aqui foi acionado no Piauí, a polícia trabalhou silenciosamente. A Delegacia de Repressão a Crimes de Informática. E ontem foi deflagrado esse trabalho aí, ó. Desdobramentos em São Paulo e em Minas Gerais. Era de lá que os criminosos criavam perfis falsos e ludibriavam as vítimas, oferecendo opções de hospedagem a valores abaixo do que é cobrado pelas empresas. Muitas pessoas foram feitas vítimas, prisões temporárias e buscas realizadas ontem para o combate a esse tipo de crime. Quem vai me trazer as informações atualizadas desta operação é a Micaela Ramos. A gente falava em 12 prisões ontem, Micaela, mas eram muitos mandados ainda sendo cumpridos. Qual é o balanço final da operação? Muito bom dia. Bom dia, Tiago. Olha, existe uma informação nova de que agora mesmo as equipes estão em diligências porque surgiram novas informações sobre localizações de investigados. Inclusive, nesta manhã, podem sim haver mais prisões. Para que a gente tenha os detalhes, está ao meu lado o delegado Humberto Mácula, ele que é o coordenador da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática e presidiu aí as investigações. Delegado, muito bom dia. Sobre esta novidade, né, da possibilidade de mais prisões. Bom dia. De ontem, né, os criminosos teceram mais informações de outras pessoas que participaram desse tipo de golpe, além daquelas que já estavam figurando nos mandados de prisão. Então, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, a Polícia Civil do Estado do Piauí, que ainda está lá, a nossa equipe, saíram em diligência agora pela madrugada e possivelmente teremos novas prisões, novas informações a respeito desse tipo de crime cibernético e hotéis e pousadas que também foram alvos no Brasil, já estamos sabendo quais são e entrando em contato inclusive com outras polícias civis de outros estados. Essa operação ela pode ter uma repercussão ainda maior em outros lugares no Brasil. Ou seja, delegado, a polícia puxou um fio da meada quando iniciou essas investigações acerca dos golpes da falsa hospedagem, golpes do falso anúncio. E aí acabou se descobrindo que podem haver muitas mais vítimas, não só no Piauí, mas também em outros estados, é isso? Isso, o crime cibernético hoje ele não tem fronteiras, né, Micaela? Então ele ultrapassa estados, ultrapassa países. Então esse grupo criminoso, ele agia em outros locais, né, justamente para potencializar esse lucro, esses valores ilícitos e potencializar o número de vítimas. Então nós estamos ampliando a investigação aqui no Piauí, que partiu aqui do Piauí, para atacar, para atingir novos criminosos, novas organizações criminosas que podem ter agido em outros lugares da federação. Delegado, o que é que foi constatado com relação ao poder aquisitivo que esse grupo criminoso adquiriu decorrente dos golpes? Eles tinham realmente assim um poder aquisitivo grande devido a esses golpes? O que é que foi possível verificar sobre isso no momento das prisões, por exemplo? Olha, no momento das prisões nós podemos perceber que o poder aquisitivo ele tem aumentado desse grupo criminoso, né? O prejuízo só no Piauí pode chegar a 150 mil, nós estamos ampliando essas investigações e esse prejuízo, esse poder aquisitivo atingindo outras pessoas, Minas Gerais, São Paulo, Piauí e alcançando outros estados da federação, esse poder aquisitivo pode ser ampliado. Delegado, inclusive, em torno de quantas vítimas desse golpe aqui no estado, também em outros estados? Nós já computamos mais ou menos 20 vítimas aqui no Piauí, além dos hotéis e pousadas
que estão já nos procurando, outras pousadas, outros hotéis e outras vítimas já estão aparecendo, porque acreditavam que os criminosos não iriam ser presos, mas com a repercussão da operação, a repercussão nacional da operação, outras vítimas estão nos procurando, inclusive de outros estados, para indagar a respeito dessa operação e colocar dentro do radar da Polícia Civil situações outras que aconteceram envolvendo esse grupo criminoso. Delegado, como esse grupo se articulava? Eles tinham divisão de tarefa bem definida? Sim, as investigações elas revelaram uma estruturação, uma divisão de tarefas bem definida, enquanto uma parte da organização criminosa criava os perfis dos hotéis e pousadas no Brasil, outra parte fazia a recepção dessas vítimas que clicavam no direct do Instagram e eram redirecionadas para o WhatsApp. Eles conversavam com as vítimas, faziam toda a engenharia social, né, ludibriavam as vítimas até chegar à transação bancária. E outra parte da quadrilha, da organização criminosa, realizava o recebimento desses valores, os laranjas, e repassava o restante aos integrantes da organização criminosa, né? Colocando, viu, Micaela, que esses laranjas, geralmente eles não têm antecedentes criminais, eles têm família, eles têm a sua vida regular, mas emprestam as suas contas. Mas não é por causa disso que serão colocados de lado, não, eles responderão também pelos mesmos crimes, pela mesma fundamentação típica do Código Penal, e inclusive sendo presos. Delegado, e inclusive aqui um outro questionamento. Esses empresários, donos de hotéis, pousadas, chegaram também a procurar a polícia? Sim, os representantes procuraram a Polícia Civil, trouxeram informações importantes, indispensáveis, colaboraram com as investigações e ainda aparecem hoje em dia para corroborar com esse crime que tanto assola, né, não só a sociedade piauiense, mas a sociedade brasileira em outros lugares da federação. Delegado, inclusive esses golpes, eles são praticados em rede social, então não tem como a gente não abordar um aspecto aqui com o senhor. Como é o relacionamento da polícia com essas big techs? Instagram, Facebook, WhatsApp, existe uma facilidade para combater esse tipo de crime? Olha, esse relacionamento entre as autoridades públicas, Polícia Civil e as big techs, elas têm melhorado muito. Essas informações, elas são repassadas para a Polícia Civil, quando perguntadas, pode melhorar ainda mais e vai melhorar, mas hoje em dia a Polícia Civil ela tem total conhecimento do rastro do que a internet deixa, que esses criminosos deixam. E a tendência é que esses rastros estejam muito mais evidentes, que possamos chegar muito mais rápido, com mais precisão e presteza nesses criminosos. Delegado, e sobre a questão agora do bloqueio judicial que foi feito de várias contas bancárias desses investigados, pelo menos 22, se não me engano. Isso, 22 bloqueios de contas bancárias desses criminosos. A partir daí, nós teremos acesso ao valor que foi angariado nesses bloqueios e, futuramente, isso será revertido para as vítimas. Será feito um pedido ao judiciário para que esses valores possam ser levados até as vítimas e que elas tenham um pouco de alento em virtude do que perderam. Delegado, agora a gente não pode encerrar sem uma informação importantíssima. Orientações para quem nos assiste sobre como se proteger e evitar cair nessa modalidade de golpe. Olha, é importante que o usuário da internet ele desconfie de tudo. Né? Não é porque aquele perfil ele é de uma pousada que realmente, na realidade, isso está acontecendo. Então é importante que o usuário da internet procure perfis verificados, sites oficiais, entre em contato com a pousada, entre em contato com o hotel nesse caso e, principalmente, no momento do pagamento, exija realizar o Pix, a transferência, para o CNPJ da empresa que você está contratando. Não aceite realizar essa transferência para pessoa física que não consta, que não tem nada a ver com aquela empresa que está sendo contratada. Tome muito cuidado, observe muito bem por onde você está trafegando na internet e para onde está indo o seu dinheiro no momento de uma contratação. Excelente, delegado. Muito obrigada aqui pela enriquecedora participação no Notícia da Manhã. Então tá aí, viu, Tiago? A máxima é a seguinte:
todo cuidado é pouco em rede social, em internet. Geralmente existe uma semelhança nessa modalidade de golpe, que é quando o internauta ele vai pesquisar o nome de alguma pousada no mecanismo de busca dessas redes sociais, muitas vezes aparecem várias contas aparentando ser da mesma pousada, com uma mudança pequena, só no acréscimo de alguma letra, mudanças pequenas, para dar a entender que realmente é aquela pousada. Às vezes os números de seguidores são maiores do que a própria conta oficial, muitas vezes as postagens são as mesmas, porque eles clonam os perfis dessas pousadas, né? Eles copiam e colam várias postagens, tudo isso para tentar enganar o internauta. A todo momento ele tenta te tirar daquela rede social, tenta formalizar a transação bancária através de outra plataforma. Então tudo isso serve de alerta para quem nos assiste, para evitar cair nessa modalidade de golpe, além das orientações que o delegado Humberto Mácola já passou aqui. E desconfiando de algum perfil, denuncie na própria plataforma da rede social e também formalize a denúncia na Polícia Civil e no PROCON. Todo cuidado é pouco, né, Tiago?